Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do nosso Super Motor. Que semana, hein, galera? A gente vai ter no final, né? Próximo final de semana aí, essa prova do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. E vamos ter aqui na tela do Band Esportes a etapa de Cremona do Mundial de Superbike. Quem está muito ansioso para esse final de semana e já tem várias informações para a gente compartilhar com vocês é o César Barros, porque a gente já falou na segunda-feira sobre MotoGP e o próximo final de semana, como tem esse negócio do Superbike, tem toda aquela conversa de pilotos que querem mudar de categoria, ou seja, estamos no começo da temporada, mas já está todo mundo falando de 2026. É o mesmo caso, inclusive, na Fórmula 1, apesar de que o Ricardo Molina não está muito afim de falar de Fórmula 1 nesse final de semana. Ele vai trabalhando, ele não quer falar, não. Então vou tirar ele, porque ele não vai estar aqui na nossa... Lógico que a gente vai trabalhar muito, com bastante eventos aqui, mas o Molina vai estar fixado em outra coisa, vai estar em Interlagos, a gente vai falar disso nesse programa. Mas ele está focado aí com o trabalho que ele tem na Confederação Brasileira de Automobilismo, mas está, lógico, querendo compartilhar com a gente as questões emocionais e psicológicas dos pilotos que vão enfrentar mais uma etapa do campeonato lá em Miami. Vai ser interessante essa prova de Miami, até porque a gente vai ter todo mundo acelerando, inclusive a Zizi Paioli passou a tarde desta quarta-feira lá em Interlagos para experimentar um Fórmula 4. Não que ela... Lógico que ela queria correr, ela queria acelerar, né? Queria, né? Queria, lógico que ela queria. Mas não deixaram e ela foi lá para conhecer um pouco mais de detalhes dos carros da Fórmula 1 Academy, que as meninas estarão correndo lá em Miami. Mas a Fórmula 1 é algo tão especial e tão importante para a gente. A gente falou nos últimos programas, né, a respeito da questão psicológica de alguns atletas que estão lá com tudo para performar no seu melhor e acabam faltando alguma coisinha, né? Para abordar essa questão psicológica, a gente aqui matutou, conversamos com parceiros, amigos em várias categorias e a gente chegou à conclusão de que seria interessante a gente falar com atletas de alto nível, em preparação, e que pudessem compartilhar com a gente o que é a questão psicológica quando você vai para uma competição muito importante. A gente poderia, e vamos com certeza abordar esse assunto muitas vezes ao longo da temporada, né? Mas hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Vitor Almeida. Ele tem 16 anos de idade apenas, mas é um atleta paralímpico que está se destacando, inclusive foi quinto colocado na natação S9, lá nos Jogos de Paris, e está com grande destaque aí, está estreando não, né? Está há algum tempo já com o patrocínio da Aerofarma, a Aerofarma que vai correr de novo, né? Nesse final de semana na Stock Car, mas ele até representando o time da Aerofarma, né? Da Stock Car, você está aqui, mas essa questão psicológica, Vitor, para a gente tem sido muito importante da gente compartilhar com o assinante, porque a formação e o que a gente tem visto por parte dos pilotos de Fórmula 1 não diria uma deficiência, mas assim, chega até a preocupar a gente. Como você é atleta de alto nível, você poderia compartilhar com a gente um pouco dessa tua formação, porque afinal de contas, ser um atleta paralímpico significa que para chegar à competição, ser campeão nas piscinas, você já passou por vários desafios, né? Obrigado por você aceitar compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Boa noite. Primeiramente, muito boa noite. Muito feliz de estar ao lado de vocês aqui. Sou nadador paralímpico do time Aerofarma, que tem tudo a ver com esporte, tanto pelo automobilismo, para o esporte de alto rendimento nas piscinas também. E, cara, a preparação psicológica acompanha todo o resto. Não adianta você ter um físico bom, não adianta você ter uma alimentação boa, e o psicológico não está a par dessa evolução. Né? Para a gente chegar preparado, para a gente chegar firme, para a gente chegar confiante numa competição, não é do dia para a noite que a gente vai conquistar isso. É de uma constância de trabalho, de rotinas. Desde o início do patrocínio da Aerofarma, eu venho sendo acompanhado por um profissional psicológico. Então, toda quarta-feira, tenho minha reuniãozinha com a minha Hoje foi dia, então. Hoje foi dia. Vamos, minha conversa é muita risada, mas também a gente alinha muita coisa. Deixa tudo claro, os objetivos. Eu sempre me cobrei muito nessa questão psicológica.
Eu sempre me cobro em tudo. Questão nutricional, questão em treino, descanso, recovery. E não é diferente com a questão psicológica, né? Sempre me espelhei em grandes atletas, grandes nomes. Michael Schumacher no automobilismo, Ayrton Senna. No meu esporte, Michael Phelps, Daniel Dias, aí Cristiano Ronaldo, Michael Jordan. Essa inspiração, ela também não cria dentro de você uma... Porque o que a gente tem falado e comentado muito é a questão do piloto se cobrar, você falou de cobrar, né? De ser competitivo e tal. Às vezes essa questão de estar se cobrando é que faz o atleta falhar. Na hora de você pular na piscina, na hora de você buscar de você um momento em que você vai entregar tudo aquilo que você treinou, que você falou, realmente tem a ver preparação psicológica, tem a ver alimentação, tem a ver tudo. Mas na hora de entregar, além da questão física, tem essa questão da cabeça de você saber, ter condições de buscar e de entregar esse resultado. Porque isso é o mais difícil para o atleta de alto nível, não? Sim, mas eu tô na piscina desde meus 3 meses de vida. Minha primeira competição da vida foi com 5 anos. 5 anos de idade? 5 anos de idade. Então, eu amo esse ambiente, eu amo esse friozinho na barriga. Eu sempre me coloquei uma pressão, por mais que seja uma competiçãozinha pequenininha. Eu sempre quis me performar o melhor, sempre quis mostrar o melhor de mim. Então, eu sempre coloquei essa pressão em mim, interna mesmo. Eu comigo, conversando, fazia mentalizações no banheiro, no chuveiro. Uau! Fazia brincando. Quem é que te ensinou a fazer isso? Cara, eu extraí muito de mim, mas também em brincadeiras com minha família, vendo os vídeos dessas grandes personalidades do esporte. E eu fui puxando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para construir a mentalidade que eu tenho hoje, para construir o Vitinho que eu sou hoje. Né? É um trabalho de 16 anos que eu estou nas piscinas aí, então é um amor, a piscina é uma vida para mim. E eu gosto desse ambiente competitivo, tanto que aos 8 anos eu cheguei nos meus pais e falei que eu queria me profissionalizar. Não foi ninguém de fora que veio, fui eu que extraí de mim. Eu nunca gostei de perder, nem esconde-esconde, nem pega-pega. Não ia ser diferente na piscina, Então, eu preciso desse friozinho na barriga de competição, eu preciso estar com uma medalha de ouro ali no meu peito, ver eu me sentir feliz, eu preciso terminar a minha prova, olhar no placar, ver o tempo que eu fiz, estar contente comigo. É isso que me dá alegria, competir. E, cara, é isso que todos os atletas têm que aplicar. Né? Eu acredito que nenhum atleta treina todos os dias, se dedica para chegar em segundo. Pois é. Todo mundo quer ser o melhor. Então, você tem que se botar ao máximo, se colocar o limite ali para desempenhar, além de todos os fatores externos. Em Paris, eu nunca nadei para tantas pessoas. Eram 30 mil pessoas numa arena fechada de natação. Então, cara, com 16 anos, eu olhar tudo aquilo, poderia muito bem me conformar, falar, pô, tá ótimo. Já cheguei aqui, já cheguei na Olimpíada. Mas meu sonho, minha vontade não é competir. Minha vontade é ser o melhor. Você falou uma coisa importante aí, que eu quero até colocar na roda os nossos comentaristas aqui, para te fazer pergunta também, falar um pouco a respeito disso, antes de, inclusive, ter o nosso convidado que está na ponta da linha para falar com a gente, até da mesma equipe sua, enfim. Mas eu quero ouvir de vocês, porque ele falou uma coisa aqui nesse começo de fala, Zizi, que é você estar curtindo o que você está fazendo, você gostar do que você está fazendo, e isso te leva, mesmo enfrentando um grande desafio, você querer buscar e encontrar dentro de você o melhor do seu desempenho. Será que esses atletas que a gente tem comentado tanto na Fórmula 1, principalmente Lando Norris, Leclerc, Hamilton agora, que é um 7 vezes campeão do mundo, será que eles pararam de gostar do que estão fazendo? Boa noite, Zizi. Boa noite, Celso. Boa noite, Vitor, Molina, Cezinha. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parar de gostar, acho muito forte, né? Como o Vitor falou, a gente entende ele, quem é competitivo desde sempre não gosta de perder ali Vocês, né? Vocês que estão aí. Exatamente. Mas o que o Vitor falou faz muito sentido e conversa muito com a Fórmula 1 e com atletas de alto rendimento de todos os esportes, que é o quê? Ele tem foco, determinação, superação, que a gente sabe hoje, que a gente foi conversando com o automobilismo, o piloto bom tem que ter uma mentalidade boa, que a gente fala, tem a cabeça boa, né? E a gente consegue fazer um outro link também, que a gente tem um pouco, erroneamente, a gente acha que na natação o físico vale 100%. Fala, nossa, a gente quando passa ali antes deles pularem na piscina, a gente fala, nossa, o maior ou a maior, fala, nossa, ela vai ter alguma vantagem.
Mas o mental é um conjunto. E no carro tem um pouco disso também, de achar que o equipamento, o carro técnico, tem que ter motor e aí o carro anda sozinho. E não é, e a gente está vendo isso. Então, é um conjunto e faz todo sentido, né? Sempre o atleta de alto rendimento tem que ter o físico, mas o mental, hoje em dia, tem se falado muito, tem que se falar cada vez mais, faz muita diferença. Na minha época, a gente tem o Senna como exemplo, que desde muito cedo ele se preocupou com preparação física e preparação mental dele também. Na minha época do kart, tiveram alguns meninos que fizeram esse trabalho, que hoje até estão na Stock Car. Eu não tive a oportunidade de fazer, mas eu sei que faz muita diferença para a carreira de um piloto e é fundamental e muito importante. Molina, muito boa noite. A gente ouviu nessa abertura aqui, nessa fala do Vitinho, uma aula do que é a vivência dentro de um cockpit inclusive, né? Atleta de alto nível. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todo o time aqui do Supermotor. E a você, cara. Parabéns pela tua carreira, pelo teu mindset, pela tua programação mental. Como você está contando para nós, é algo que veio de você. Tá? Mas é fundamental hoje, Celso, qualquer categoria de automobilismo ou motociclismo, você ter esta preparação mental. Durante as transmissões, eu sempre brinco assim que falta para alguns pilotos da Fórmula 1, por exemplo, ligar aquele botãozinho que tem do lado do painel escrito um F, né? Para parar de ligar para o que os outros pensam e sim dar vazão à vontade, à autoconfiança, quando ela existe. Porque quando ela está abalada por alguma razão, um fator externo ou uma falta de autoconfiança que chega até ao amor próprio, aí a coisa bagunça de vez. Você sair de uma posição de destaque para, de repente, você se ver em segundo dentro da equipe que sempre foi tua e todo mundo sabe de que equipe eu estou falando, deve ser um baque muito forte. E, principalmente, ele pode dizer para nós o quão é difícil de você se recuperar de uma posição como essa. Não, e principalmente sendo um atleta paralímpico. Se você tem que superar a opinião dos outros para você botar em prática tudo que você pode, tudo que você tem condições e tudo que você quer, um atleta paralímpico, na hora em que ele chega, né, as pessoas que estão nos assistindo estão vendo. E, Vitinho, é a vida inteira sendo julgado, né? Que você chega, você está sendo julgado, né? Então, se você for fazer qualquer coisa pensando no que os outros vão falar, você não faz nada, você nem pula na piscina. Exato. Isso é uma coisa que foi construído, devo tudo aos meus pais também, por nunca me esconder do mundo, nunca esconder a realidade, nunca ter me criado numa bolha, sempre ter me mostrado como enfrentar, né? Sempre como lidar com essas situações, porque, cara, não é por maldade, é uma coisa diferente. Você vai olhar, vai perguntar, pô, cara, como é uma prótese? Imagina uma mente de uma criança. Né? Hoje eu tenho 16 anos, sou muito novo, então anos atrás eu era uma criança ainda. Então tem esse questionamento, tem as perguntas e tem os olhares, e eu sempre mostrei isso na piscina, nas brincadeiras, eu jogava bola, quando me perguntava eu falava, papai do céu que me fez assim. E continuava nadando, quando eu via olhares antes das aulas assim, de natação, quando eu era pequenininho ainda, eu me esforçava o dobro para mostrar. E nunca vai parar de ter olhares, nunca vai parar de ter esses comentários, de ter esses julgamentos, mas tudo bem, eu mostro na piscina, tá tudo ótimo. Isso é a palavra que o Molina usou, né? A sua programação mental, como é que você está feito, né? E é por isso que até tive a oportunidade de conversar com seus pais e agradecer a eles, porque isso é de dentro de casa. Né? Você traz isso na sua alma, você veio desse jeito, mas a sua formação de ego passa por ser aceito e se aceitar, e que os primeiros que aceitam ou não são seus pais e te tratam e te criam com amor. Cezinha, a gente está tendo aqui um belo exemplo do que é um mindset, né? O que é uma preparação de cabeça e falar assim, ó, eu posso fazer, eu vou fazer. Enquanto você fala, eu vou preparar aqui, porque o nosso entrevistado, já temos um entrevistado aqui com a gente para falar. Boa noite, César. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Cara, uma honra ter um atleta paralímpico aqui. Eu sempre admirei as palavras dele aqui, cara. Joga. A gente joga muita gente no show e fala, cara, que você está reclamando. Não é? Eu acho que eles são a maior fonte de inspiração pra gente na vida e no esporte. Então, cara, nem se fala. Eu até me emociono o jeito que ele fala, cara, a alegria que ele fala, né? Tanta gente reclama de tanta coisa e eles são tão alto astral, né? E a gente, desculpa, cara, desculpa,
Mas também cara, até me emocionei porque Mas, César, as palavras dele me emocionou. sabe cara, por quê? A alegria dele. Porque você também passou por uma coisa Sim, parecida, sim. né? Você ficou também Porque a bastante gente tem tempo, muita né? dificuldade, a gente não tem nada, cara. A gente não tem nada perto do que eles vivem. O cara chegar nas Olimpíadas. O sonho de qualquer pessoa é chegar na Olimpíada. Um paralímpico ainda, um cara que, cara, teve tanto problema na vida para poder chegar lá. Cara, desculpa. Desculpa não. Desculpa, gente, mas me emociona mesmo, porque a gente sabe a dificuldade que é ser atleta. E eu acho que a dificuldade deles é muito superior do que a gente imagina. Entendeu? Eu ficaria horas e horas conversando com ele, horas e horas pegando esse alto astral, essa inspiração que ele tem, cara. E eu acho que isso aí serve. Ele é um exemplo, como todos os atletas paralímpicos, é um exemplo para todo ser humano e os atletas que nós temos, que reclamam, que falam disso, falam daquilo. Cara, a gente não tem nada. A gente tem coisas... Eles passaram coisas melhores com o sorriso no rosto. Não é? 16 anos, cara, chegou onde chegou e quer mais. Ele não está contente, está certo ele. O atleta quer mais. E eu acho que o que ele passou, cara, eu não sei o que ele passou. A gente não sabe o que passa um atleta paralímpico, mas a gente imagina, né? A gente imagina. É o que ele fala, todo mundo olha, porque... Só fazendo um parênteses, eu convivi um tempo, você sabe que eu cresci com os filhos do Nelson Ned, né? Que são anões. E eu vejo como as pessoas olham, parece que são de outro mundo, né? Então, ter um problema parece que cara, e é uma vida normal, cara, tem uma vida normal, cara, o cara é nada mais, muito mais do que eu, mais do que do que nós, entendeu? Eu estou tentando fazer natação faz 2 anos, eu não crio coragem, porque eu não sei se eu atravesso a piscina. Entendeu? Pô, eu venho para um atleta, foi para outras Olimpíadas e fez o que fez. Cara, então, desculpa, mais uma vez. E eu acho que realmente isso é uma inspiração, cara. Eu acho que o psicológico dele, que você falou, vem dentro de casa, tá? Para ele ser o que é a pessoa. Assim, a gente sabe que todo mundo é uma mudinha que cresce e você em casa, você vai regando e faz do jeito que você quer. E ser esportista, com as dificuldades que eles já têm para a vida. Cara, e os pais apoiarem, falar, não, você vai fazer esporte, vai lá. Você quer fazer? Vai fazer. E ele ser apaixonado pelo esporte, que o atleta, primeira coisa, tem que ser apaixonado pelo esporte para fazer. E para chegar no alto rendimento, ainda ignorar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Não é ir para a piscina para fazer natação. Exatamente. É para competir, e ser um atleta olímpico. Sim. E o mais importante do que ele falou, a sementinha foi assim, ó, Deus te fez assim. É assim. E vamos para frente. Aliás, teu parceiro de equipe está na ponta da linha, o Meinha. Que orgulho, hein, Meinha? Ter um atleta desse no seu time, hein? Fala aí, boa noite. Tudo bom? Opa, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, um grande atleta aí, representando a Aerofarma, torcendo muito por ele. Pois é, Meinha, porque essa semana aqui a gente tem também grandes desafios para vocês na Stock Car, né? Começar carro novo e você é daqueles que a gente pode dizer, né? Você chegou quando tudo era mato, né? Essa história de Stock Car, como mecânico, preparador de motor, depois dono de equipe, há tanto tempo aí com o mesmo patrocinador e agora inaugurando uma nova fase da carreira, né? Da carreira da Stock Car, não sua. Porque, afinal de contas, você continua comandando o seu time. Como é que vai ser? Verdade. Então, de novo, mais um desafio, né? Na sequência aí da nossa carreira, toda essa longevidade aí com a Aerofarma, né? 20 anos junto com a Aerofarma, nos dando apoio, um orgulho. Meus agradecimentos totais a eles, que propiciaram sempre o apoio, o aporte financeiro, a contratação de pilotos de alto nível, que garante a gente poder ser competitivo, tá ganhando corridas, brigando por campeonatos. Então, muita gratidão à Aerofarma. E agora começamos aí com um novo projeto, uma nova etapa, um carro, um projeto que, de longe, é um melhor projeto já produzido no Brasil. Agora, nesse final de semana, mais de 30 carros vão para a pista pela primeira vez, né? Um carro que já foi bem testado, mas sabe como é? Depois de
da produção em série aí de 30 carros, a gente vai, de fato, poder testar o equipamento na pista já na sexta-feira. Pois é, vai ser interessante. Está todo mundo com muita expectativa com relação a esse novo carro, né? E a gente sabe que está tudo sendo preparado para esse final de semana. Os carros... Eu não ouvi nem som de motor. Você já ouviu o som de motor, Meinha? Porque inclusive, eu fui hoje lá para Interlagos achando que vocês fossem estar lá e tal. Falando, não, pessoal aqui, inclusive, amanhã é dia de Ayrton Senna, né? Senna Day em Interlagos, é corrida a pé, outro tipo de esporte que vai ter. E vocês só vão estar lá na pista na sexta-feira de manhã. Vai ser cedinho, você já ligou o motor? Como é que está a tua expectativa também de ver esse carro em ação? Então, os motores foram ligados na oficina. Na verdade, havia um teste programado, mas por alguns atrasos de componentes, enfim, são muitos fornecedores, muitos equipamentos, componentes importados, e acabou que não conseguimos fazer esse teste que estava agendado para terça, quarta-feira. Então, a gente só vai conseguir realmente chegar lá na quinta-feira à tarde para poder estar com o equipamento pronto na sexta. Né? Hoje, inclusive, o pessoal ainda está trabalhando, temos trabalhado bastante. Ontem fomos até 2 horas da manhã. Muitas equipes estão também trabalhando muito para poder entregar o equipamento bonitinho, zeradinho, para que tudo funcione direitinho na sexta-feira. Ô, Meia, você está me fazendo pensar e lembrar, né, de como é que foi a nossa chegada no programa aqui hoje, né? Todo mundo chegou, não sei se todo mundo chegou atrasado, mas assim, para deixar o estúdio ok, para deixar a gente ok, também é tudo em cima da hora, viu? Para fazer direitinho, para fazer do jeito que tem que ser, foi, ó, em cima da hora, né? Para deixar tudo certinho. Agora, é lógico que há uma expectativa com relação a todo o aprendizado que vocês têm que fazer nesse ano, né? Porque começa do zero e apesar de todos esses títulos que você tem aí no seu time, é um desafio novo e você deve se sentir muito estimulado por esse novo desafio, não? Sim, com certeza. Cada etapa dessa são novas ideias, novo ânimo e a gente está ansioso. Os pilotos são ansiosos, os chefes de equipe, mecânicos, são todos ansiosos para ver a máquina na pista. Realmente tem que ter muita dedicação, muita vontade para poder suportar, porque tem certos momentos que o bicho pega e não é fácil. Mas a gente é do ramo e a gente está aí para o que der e vier. Você sabe, Vitinho, a gente está conversando com o Vitinho aqui no programa e falando com você, a gente fica imaginando essa tua experiência de lidar com pilotos durante tanto tempo, a questão psicológica. Às vezes o piloto tem tudo para ser um piloto vencedor e falta alguma coisa no finalzinho. Imagino que você tenha acompanhado também a Fórmula 1. O que você acha dessa parte, a parte psicológica dos pilotos? É importante ou essa coisa de você conhecer o carro? Vocês que fazem muito contato com o piloto durante a corrida, você acha que isso é uma coisa mais tranquila? Como é que é essa parte para você? Olha, a parte mental do piloto realmente é muito importante. Quando se fala piloto, obviamente a gente está falando de atletas de forma geral, né? O piloto tem que ter autoconfiança, competência e autoconfiança, né? Para ele poder desempenhar bem as suas funções. O mental é muito importante, físico é muito importante. E a equipe trabalha em conjunto com o piloto, né? Para fazer o melhor, tentar atender as necessidades que ele está pedindo, porque você sabe que cada piloto tem ali sua forma de guiar, tem seu estilo de pilotagem, e muitas vezes um ajuste de um carro não, né, para um piloto não necessariamente é bom para o outro. Às vezes um requer um carro, gosta de um carro mais traseiro, tem pilotos que não gostam. Então são estilos que variam. E nós, como chefes de equipe, engenheiros,
a gente precisa tentar deixar um ajuste que o piloto se sinta bem, se sinta confortável para ele obter seu melhor desempenho. Eu fico imaginando, hein, Zizi, Molina, César, semana de estreia com carro zerado, a coisa deve estar... Também deve estar ansioso. Tem a parte psicológica dele também, né, Zizi? Ah, com certeza. E não só o carro, mas ele também está estreando uma dupla de pilotos novos, né, na equipe. Então, imagino que está sendo o Gaetano e o Felipe Fraga, um momento aí também de conhecer. É claro que também, né, dispensa comentários, quantos anos na categoria, né, conhece muitos os pilotos. Mas como é que é para você, Meinha, também... Esse processo de conhecer um piloto, né, com essa expectativa de início de campeonato, de carro novo, tocada diferente dos pilotos, que lado para o carro será que vai fazer, como você sendo chefe de equipe, que lado do carro será que a gente vai poder explorar mais? Eu sei que é muito novo, porque não foi para a pista, mas já que a gente está falando dessa parte de piloto, então como é que é esse começo de temporada com uma nova dupla de pilotos? Então, a gente tem uma expectativa muito boa. São pilotos renomados que já provaram suas habilidades e competências. O Fraga, ele já andou no nosso carro em uma das corridas da Stock Car, onde ele substituiu o Daniel Serra e fez uma participação muito boa. O próprio Gaetano também já pilotou na nossa equipe RCM, que é comandado pelo Marcel. Então, foram corridas que já pudemos perceber a capacidade deles. Mas, obviamente, que eles também já... né, o Fraga já na carreira internacional, campeão da categoria, e já mostrou, né, toda a sua capacidade. Então, a expectativa é ótima e vamos fazer tudo para chegar lá e fazer acontecer e obter grandes resultados. Molina, Meinha tá com a gente. O cara só ganhou 13 campeonatos. Então, eu fico imaginando que o Meinha aí, nas suas horas vagas, ele está sonhando com esse carro, ele já deve ter colocado a cabeça dentro do carro, em tudo que é sistema do carro, suspensão, motor, balanço de peso. Eu fico imaginando que, além dessa tensão de, nossa, como é que o carro vai se comportar, ele também, pela experiência dele, já trouxe uma série de paralelos com outras máquinas que ele já acertou e já deve estar indo para a pista com uma série de ideias para aplicar. Então, não é só a tensão, mas também a expectativa de pegar o brinquedo novo, né? Como é que está isso, Meinha? Está ansioso para colocar suas teorias em prática com esse carro novo? Muito, muito, muito ansioso. A expectativa é grande. E realmente é uma máquina diferente e a gente também está ali analisando as minúcias, aonde a gente pode eventualmente mexer para melhorar o equipamento, mesmo sabendo que o regulamento agora ele está mais restrito, não dando muita liberdade para os engenheiros. E então a gente vai ter que atacar nos detalhes e o piloto também fazer bastante diferença, porque com certeza vai ser um ano muito competitivo, vai ser muito apertado, muito acirrado. Perfeito, Roseni Campos. Meinha, a gente vai liberar você, que a gente sabe que você vai ficar aí a madrugada toda preocupado, trabalhando, falando com todo mundo para montar esse carro, porque a gente quer ver ação. E aí, quem sabe, no ano que vem, você volta aqui para contar para a gente como foi estrear com o Vitor. É bom, hein? Que tal? Seria excelente. Obrigado. Vamos fazer força para isso. Perfeito. Muito obrigado, então, Meinha, que estava falando com a gente a respeito dessa equipe que é tão vencedora e que trouxe aqui para a gente essa noite o Vitor Almeida. Cezinha, você também está nessa troca de equipamento e você vai ter uma troca de equipamento para a sua equipe. Quer dizer, troca de equipamento, não troca de time. Você vai para uma pista, você já correu com o teu time no circuito que é onde você faz. Passado.
mas você já sabe mais ou menos o que está na cabeça de um chefe de equipe, como o Meinha, antes de ir para uma coisa importante, com um carro, no caso deles, numa moto, sem saber se... Eu quero uma ansiosa. Eu quero ele invejável, né? O veículo dele é sabe onde eu possa chegar perto do que ele tem. Mas eu acho que o mais complicado de tudo, né, não é só o carro novo, são os pilotos novos. Tudo bem que ele por mais que ele já trabalhou com os dois, mas quanto tempo faz que o Felipe andou na equipe dele? Já faz um bom tempo, o carro é outro carro. Então, como vai ser essa relação? É complicado começar o ano com um carro totalmente novo, com uma dupla de pilotos novo, né? Que é aquela coisa. Piloto é bom quando ele desce do carro, olha pro preparador, e o preparador já sabe o que tem que fazer. Né? Você ganha tempo, você já sabe o que tem que fazer, o simples jeito de olhar ou o jeito de falar, já entende e já faz a coisa certa. Quando é novo, até entrosar leva um tempo, né? O piloto fala uma coisa, normalmente o preparador entende outra, até eles entenderem realmente, isso leva um pouco de tempo. Mas claro que o Meinha tem uma experiência tremenda e eu sei que isso aí ele vai saber controlar, mas vai ser bem bacana de ver essa temporada. Como ele mesmo falou, vai ser um ano bem junto, porque vai ter hora que vai sobressair o piloto, a experiência do piloto, vai ter hora que a equipe que vai conseguir entregar um carro melhor, porque é tudo novo. Então, muita coisa vai acontecer essa temporada e muitos nomes diferentes podem aparecer ali que a gente nem imagina que pode estar liderando uma corrida. Depois o Vitinho vai dar uma aula pra gente, o que é que significa essa estreia em piscinas diferentes. Ele já deu um spoiler pra gente a respeito de estreia em Paris, né, numa competição com 30 mil pessoas em volta da piscina assistindo e tal. Não é fácil, mas também não é fácil quando você vai estrear num campeonato que você nunca participou, sabia? Quer dizer, eu acho. Não sei o que ele acha. O cara ganhou 4 vezes a prova mais importante, na minha opinião, do automobilismo mundial, que são as 500 milhas de Indianápolis. E vai estrear nesse final de semana aqui em Interlagos, na Stock Car. Hélio Castro Neves está conosco nesta noite à beira... Falta... Que dia é hoje? Hoje é 30, né, de abril, né? E estamos a 10 dias... Há 10 dias do aniversário desse garoto aqui, que ele vai fazer 50. Eu tô bem na frente de você, viu, garoto? Muito bom ter você no programa, Hélio Castro Neves, que vai estrear na Stock Car. Tudo bem, meu compadre? Grande Celso Miranda, esse é o nosso grande lobo mau, eu adoro esse cara. Ó, gente, para vocês que não sabem, estão aí no programa, esse cara na minha época da Indy Lights, nossa, a gente se divertia muito, não é mesmo, Celso? Nossa, um bocado. Jogo de basquete, voo de balão, fizemos um bocado de coisa, né? Atrapalhamos um monte de gente lá em feira. Pois é. Ó, é melhor a gente não começar, porque isso daí aconteceu há, deixa eu ver, quase 40 anos. Não, nossa senhora, faz um bocado de tempo, hein, cara? Para, Celso, não começa a falar de tempo. Você sabe que, ó, idade é só um número, não é? A gente só vê esse lado, idade é só um número. Eu acho que o que vale é o que está aqui dentro, é o que a gente está empolgado. Bom, enfim, no meu caso, eu tô super empolgado, motivado, voltando aqui para o Brasil novamente, correndo nas pistas brasileiras. Poxa, a Stock Car não é só a principal categoria do automobilismo brasileiro, mas é uma categoria que é onde me despertou a paixão por esse esporte tão incrível. Então, para mim é muito bacana voltar novamente. E eu tô aprendendo de novo, como você mesmo estava olhando e vocês falando. Você tem razão. O pessoal tá falando, quando você vai... Tá todo mundo começando do zero, conversando com a galera. Hoje eu acabei de chegar da Audácia, onde estão os carros lá, inclusive você vê o Rafael aí nas fotos, o pessoal dando ajudando, né, o pessoal da RTR que recebeu esse carro apenas 2 dias atrás, sendo que as outras equipes já receberam esse carro há mais de 4 semanas, enfim. O ponto é, tá todo mundo correndo, todo mundo jogando tudo que tem que jogar, tá de parabéns aí toda essa equipe que tá ajudando, fazendo o carro, montando o carro. Então, para mim tá sendo novamente, eu voltando de novo às raízes e aprendendo de novo muita coisa. Você sabe que a minha especialidade é o monoposto, e agora andando nesses carros, acabei de andar da NASCAR esse ano, aprendi muito, só tomei pancada, imagino também que vou tomar muita pancada nesse domingo, mas vou estar com meus cotovelos assim, viu, Celso? Que nem jogando basquete, ó, aqui, ó, aprendi com você, ó. Perfeito, perfeito, é assim que tem que ser mesmo.
E lembrar, né, que quando você ganhou a primeira vez as 500 milhas de Indianápolis, também era um carro que você não conhecia muito. Aí depois, quando você saiu da Penske, agora acabou, vai ficar só em 3 vitórias. Como se fosse pouco, né, em Indianápolis. Aí foi lá na equipe Meyer-Shank, não tem jeito, não vai ganhar. 4 desses anéisinhos aí, mão esquerda, é isso? Mão esquerda, né? A mão esquerda tá aqui, ó. 4 desses anéis aí. Você acha que é pouco? Bom, expectativa é grande, lógico. Começar do zero, correr no Brasil, mas você já tem perspectiva de quanto tempo? Como é que a gente vai fazer para ver? Você vai fazer eventos especiais aqui para ver a torcida, patrocinadores. Eu vi que você não está com nenhuma marca por enquanto, mas eu sei que você deve estar escondendo alguma coisa aqui, né? Não, ainda não, isso é verdade. Pelo fato de tudo estar começando tudo de última hora, tenho que agradecer o pessoal o Lincoln, obviamente, o Enzo também, toda a parte de marketing, obviamente, da categoria. O mais legal de tudo isso, Celso, é que você sabe, aliás, nós apaixonados por automobilismo, sabemos como é difícil todo mundo, né, ingressar e colocar esse programa junto, principalmente quando foi meio que em cima mesmo, mas o mais bacana de tudo é que a coisa está se tornando tão diferente, tão harmoniosa da maneira que a gente está fazendo, então eu não sei, a expectativa é grande, como você mesmo falou, o carro é diferente, é um carro novo, as equipes, tem muita gente, tem um lado bom de você estar começando agora, pelo fato de não ter nenhum vício, hábito, isso ajuda muito, mas obviamente a experiência sempre prevalece. Então as equipes que têm experiência na categoria, os pilotos que têm experiência, sempre vão prevalecer, obviamente, e eu vou ter um processo para poder, uma adaptação que é natural, mas está aí, a gente tem que começar uma hora, né? Uma hora a gente tem que ir e ver o que vai rolar, mas estou muito empolgado. Ainda não temos o patrocínio principal no carro, estamos trabalhando muito bem e eu acredito que em breve nós vamos aí estar expondo uma marca bem bacana. Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui, então, no programa, o Vitinho, a Zizi, o Molina e o César Barros, com o Hélio Castro Neves, para vocês conversarem com ele, mas eu queria passar primeiro para o Hélio a informação importante. Hoje a gente está falando muito da questão psicológica, Elinho, para você ser um vencedor. E a gente tem aqui um atleta paralímpico, que é o Vitinho, o Vitor Almeida, que é atleta de natação. E, cara, tem sido... Ó, só um pouquinho de efeito, hein? Esse é o cara, esse é o Hélio Castro. Vocês percebem como é que é? O que o cara faz é a questão do otimismo, de estar sempre com um olhar para as coisas positivas, isso é o mais importante. Vitinho, quer fazer alguma pergunta para ele? Porque, afinal de contas, o cara ganhou só 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis. Cara, absurdo. Eu tenho figurinha das 500 milhas de Indianápolis que meu pai me deu de presente, que eu coleciono figurinha na porta do meu guarda-roupa. Então, cara, é absurdo. Primeiramente, parabéns. E queria saber da sua expectativa nesse carro novo, tudo novo, plataforma nova, nessa temporada de 2025 na Stock. Vitinho, muito obrigado não somente os comentários, pelas palavras de carinho. Que legal que seu pai te deu essa figurinha. Você vê, isso me deixa muito contente de saber essa geração nova aí, sempre está apoiando o esporte. E o esporte é muito bom. A gente sabe que o esporte aqui no Brasil, infelizmente, tem uma déficit, né? Vamos dizer assim. Mas é legal saber que você gosta de automobilismo, está aí fazendo parte desse programa. Esse Celso é um cara fenomenal, como todos os outros convidados, mas eu conheço ele de muitos anos. Então, enfim, para mim a expectativa é enorme, é óbvio, estou super empolgado. Como o Celso falou, já entregou que vou fazer 50 anos daqui uma semana. Dizem que a vida começa aos 50, então eu vou começar de novo. Começa aos 60. Eu posso garantir que só começa depois de 60, depois. Tá bom, então o meu começo vai ser depois ainda. Então. Nós somos garotos que nem o Vitinho aqui, ó. Tá começando molecadinha. Se começa aos 60, meu Deus, vai demorar muito. Meu Deus do céu.
Mas ó, a expectativa é muito grande. Estou empolgado, estou nervoso também, que é natural. Eu acho que a gente tem que estar nervoso também, porque faz parte, nós somos seres humanos. É só saber você controlar tudo isso. E eu estou confiante no pessoal, na minha equipe, na galera que está aqui em volta, me dando não só as ferramentas para poder executar o que eu sei fazer. E vai ser muito legal. Então a expectativa vai ser bem grande. E tá aí batendo roda com essa galera aí, com o pessoal da Stock Car, que tem não só os meus amigos das antigas, mas também tem a molecada nova também. Muito bem, como o Cezinha não fez pergunta pro Meinha, eu vou passar para você, Cezinha, fazer pergunta pro Hélio, que está super empolgado, do mesmo jeito que você está empolgado para ir lá para Curveira e ganhar a corrida no final de semana do dia 18. Cara, boa noite, Hélio. Primeiro, cara, uma honra falar com você, né? O tetra do automobilismo nosso aqui, cara, é realmente o que você conquistou, tá marcado, ninguém tira e, cara, tem muita coisa. Como o Celso disse, você tem muita lenha ainda para queimar, viu, cara? Você tem lenha para queimar ainda. Mas eu queria que você falasse um pouco, cara, essa mudança total, radical. Eu sei que você andou na NASCAR lá, é um outro carro diferente do que você vai guiar aqui, né? Por mais que quem não conhece acha que é próximo, mas é totalmente diferente. Um carro novo. Eu queria... Esse chip teu, durante tantos anos de monoposto, cara, é complicado mudar esse chip para você montar num turismo e entender que é o que você falou, vai tomar porrada, diferente do monoposto que ninguém pode te encostar. Então, eu queria que você me explicasse um pouco essa mudança de chip, sai de uma categoria e entra na outra. Como você leva isso, como você consegue fazer essa mudança e entender, né, a corrida durante toda a corrida, como você vai prosseguir, estratégia que você vai traçar em cima de uma coisa que você não fazia? Eu acho que tem que ser por etapas, né? Primeiramente, eu tenho que me adaptar à velocidade do carro. Não adianta a gente tentar fazer uma estratégia para a corrida sem você entender o que o carro pode fazer, ou você analisar a situação das pistas. Obviamente, essa pista eu andei faz muito tempo, com Fórmula 3, acho que foi minha última corrida, eu andei de Stock Car em 2000 e acho que foi em 6 ou 9, já nem lembro mais, mas faz muito tempo. Então, 500 milhas nessa pista. Você ganhou as 500... Em 2006, rapaz, já faz quase 20 anos. Então, foi ontem. O cara acha que eu... ontem, é verdade. Desculpa, foi mal. Para quem tem 64 anos, 2006 foi ontem, cara. Entreguei agora, Celso, você tem razão, essa foi mal. Mas enfim, voltando, eu acho que tem uma por etapas. Não dá para você... Eu ganho as 1000 milhas, não é as 500. Também as 500 também, mas não as 1000 milhas. Mas, eu acredito, da maneira que eu vou me aproximar esse fim de semana, são etapas. Não dá para contar de 1 a 10 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, que é o natural. Então, essa é a maneira que eu vou fazer, que assim você vai encontrando também o que você se sente confortável. É um carro diferente, como todo mundo sabe, é novo para todo mundo, mas os pneus, por exemplo, já são os mesmos pneus do ano passado. Estive conversando com o pessoal aí, tentando entender a parte de altura de carro. Aí você começa a fazer o seu homework, né? A sua lição de casa, para você entender o que você pode fazer. Esse DRS, né, que é o mesmo sistema, não vai estar funcionando agora para as primeiras corridas, que eu acho que é inteligente até o pessoal se adaptar nos carros novos. Então, tem tanta coisa. O push to pass, que é o fan também, que você pode adicionar mais um, que são 15 segundos. Eu tô somente anotando. Cada vez que eu vou lá para a oficina, eu anoto mais alguma coisinha. E vou colocar todas essas anotações em prática na sexta, no sábado, para quando chegar no domingo a gente pelo menos ter uma base. E aí, sentindo confortável, aí segura, porque pode ser emocionante. Molina. Não, eu vou perguntar primeiro para o Elinho se ele gosta de matemática. Você curte matemática, né? Pelo amor de Deus, nem me fala de matemática de número. Não, mas nem me fala essa... Eu vou te falar uns números legais, tá? Você toma cuidado com esse começo de mês pelo seguinte. 25 é múltiplo de 5. Você vai fazer 50 anos. Também é múltiplo de 5. Você tem que estar inteiro para o final do mês de maio, que é o 5º mês do ano, tá? Preciso falar mais alguma coisa ou não? Precisa falar mais alguma coisa ou não? Vamos embora. Já.
Estamos torcendo por Adorei você. essa tua matemática! Vou te levar para Indianápolis agora. Bora, vamos junto. Elinho, nenhuma pergunta, eu já sei como é que é o teu mindset, já sei que você vai se aproximar da Stock Car, como você se aproximou de Daytona, pouco a pouco, com muito cuidado, muito respeito pela categoria, como você se aproximou da NASCAR, tá? Realmente aquela porrada que te tirou da prova foi, cara, doeu no coração de todo mundo que estava na sala, tá? Mas eu tenho certeza que o teu approach vai ser muito profissional e que daí vai sair muita coisa boa nesse ano. Não, você tem razão. Muito obrigado pelas palavras também de carinho, que eu tenho, não só... Acabei de chegar de Indianápolis, só para te dar um resumo, foi muito legal. A primeira vez que eu andei com um acerto novo, nós estamos agora dividindo essa parte técnica com a Ganassi, foi muito bacana. Então, fiquei muito empolgado já por o mês de maio, está chegando pelas 500 milhas. E essa notícia, obviamente, com a Stock Car, vou aprender com a galera toda, estou empolgado, eu sei que não vai ser fácil, eu entendo a competição não só das equipes, mas da molecada e dos veteranos também, porque é competição. Eu corri com muita gente que eu corri no passado, eu sei o quanto bom eles são e ainda estão também sendo bom. Então, para mim, vai ser uma honra estar aí batendo roda com eles, mas estou empolgado mesmo porque é um outro tipo de motivação, entender não só o carro turismo, mas também recomeçar novamente a esse novo tipo de categoria, mas com a maior motivação possível. Elinho, eu não vou passar para a Zizi Paioli te fazer nenhuma pergunta. Na verdade, eu vou passar para você perguntar para ela, porque ela é instrutora de pilotagem em Interlagos dos últimos todos os anos, já ganhou corrida em Interlagos várias vezes, esteve hoje lá em Interlagos para ver os carros de Fórmula 4, ela tem uma equipe que anda sempre em Interlagos, então assim, acho que ela não vai perguntar para você, melhor você perguntar para ela. Gostei. Eu quero saber, com esse novo carro da Stock Car, não sei se o antigo, porque eu também faz tempo que não é. Você faz saindo do S, pé embaixo, mudando de segunda para terceira ou não? Olha, uma boa pergunta. Depois do primeiro treino a gente pode conversar para ver se a gente vai fazer próximos ou parecidos. Elinho, que honra falar com você. Eu falo de Fórmula 1 hoje, mas eu cresci assistindo Fórmula Indy, porque a gente tinha muitos brasileiros. Eu fui até Jacarepaguá, quando eu comecei a andar de kart, pedi para o meu pai me dar de presente de aniversário, assisti a Indy que teve lá. E eu sou sua fã. E assim, foi uma das notícias mais felizes que eu vi durante esses últimos tempos. Aproximar você, né, do público brasileiro, que nem todo mundo teve a oportunidade de te ver lá fora, que a Stock Car é um campeonato brasileiro, então todo mundo aí vai poder ter esse acesso a você, porque é um campeonato também muito mais acessível. Mas eu tenho uma pergunta para você, sim. Eu queria saber o que te motivou, se era um sonho antigo. E eu estou muito curiosa para ver sua performance, ver você com grandes nomes. E você, a Stock Car já é a principal categoria, mas você eleva muito o nível da categoria, com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço muito. O que me motivou, o interesse, não é só a descoberta desse país maravilhoso que nós temos, mas essa maneira, o Lincoln realmente, a gente conversou há uns 2 anos atrás, ele mostrou o potencial da categoria, como estava crescendo, com esses novos carros, as ideias que ele estava tendo. Então, isso foi... Eu comecei a entender um pouco mais, por eu ter saído da Penske e ido para a Meyer Shank Race, eu vi que para você ser um piloto completo, um piloto bom, você tem que dirigir vários carros de corrida. Você tem que começar a fazer esse tipo de coisa. Então eu falei, poxa, eu ainda tenho muita lenha para queimar. Por que eu vou, né, de repente, parar agora de uma situação que eu ainda me empolgo? Tudo bem, fazendo Indianápolis é fantástico. Não estou aqui, pelo contrário, estou honrado de toda vez ir para Indianápolis, poder representar não só o nosso país, mas tentar brigar por esse recorde que eu acredito que vai acontecer. Eu tenho certeza que um dia vai acontecer, pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, eu não sei. A gente vai seguir atrás disso porque é uma situação única. E o povo, não só americano, mas eu acho que quem gosta de automobilismo quer ver história ser feita. E por esse fato, para poder você ser um piloto completo, guiando outros tipos de carros, como a Stock Car aqui no Brasil,
eu vi dessa maneira que pode me ajudar também. Então eu quero mesmo, estou empolgado, estou motivado, como eu disse. É natural você passar pelos processos de aprendizado e não tenho problema não de estar aí para trás, no meio do pelotão, para frente. Eu acredito que se for uma boa equipe, um pessoal que eu acredito que é o que nós estamos montando agora, vai demorar um certo tempo, talvez, mas eu tenho certeza que o resultado positivo vai acontecer e espero ver toda essa galera como você, esse fã brasileiro maravilhoso que sempre me deu um apoio muito grande nas pistas da Stock Car. Elinho, super obrigado a sua participação. Às vezes acertou no ponto que o Brasil precisa te conhecer mais, precisa saber mais do Hélio, né? Ter contato com esse super bom humor, com esse espírito elevadíssimo que você tem. A troca de energia é sempre muito boa para quem trabalha com você, para quem está em volta. E para o público isso vai ser mais importante. Vai ser mais importante também para atletas, não só do automobilismo. O Vitinho está aqui, já percebeu qual é que é a tua vibe e isso com certeza vai nos inspirar. Você pode ter certeza que a gente vai perseguir o Hélio Castro Neves pelas pistas para pegar um pouco dessa super energia positiva que você tem. Então, obrigado por você atender a gente aqui no programa. Bom descanso. Bom dia primeiro e a gente vai fazendo a contagem regressiva. Dia 10, feliz aniversário, Hélio Castro Neves. Brigadão, boa noite. Valeu, gente, muito obrigado. Boa noite para vocês, hein? Beleza, a gente vai sair para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que, logicamente, nesse final de semana, o que é que tem? Miami. A prova de Miami. E o legal é que a gente vai ter todos os eventos na parte da tarde, inclusive Supermotor, 2 da tarde, na sexta-feira, que é para a gente começar a falar com o nosso público, você assinante, sobre essa belíssima corrida que a gente não tocou no assunto ainda. As questões psicológicas. Ou será que o nosso Vitinho aqui tem muito mais... Ele tem muito mais a pegada de Max Verstappen do que de Lando Norris. Campeão, né? Por favor. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos de volta aqui para falar da questão psicológica dos atletas da Fórmula 1. Vitinho, é o seguinte, Lando Norris, sob pressão, esse piloto tem dito em entrevistas coletivas, coisa que nós aqui ficamos até espantados. Ele chegou a dizer o seguinte, eu estou cometendo tanto erro que eu deveria fazer até um transplante na minha cabeça, trocar de cérebro. Falar isso numa entrevista coletiva não é legal, né? Também tem a ver com um pouco de autoestima isso também, você não acha, não? Cara, nada legal, né? Nada legal. Acho que um atleta de alto rendimento, de verdade, nunca falaria isso. Nunca falaria isso. O esporte envolve tudo um ego, em volta tudo construído em volta uma aura de você. Você tem que passar uma imagem confiante. Como você vai cativar? Como que a pessoa vai acreditar no seu trabalho? Como que você vai passar confiança? Tendo declarações como essa, falando que necessitaria de transplante de cérebro. Cara, não dá. Eu não me imagino nunca falando isso. Imagina um Ayrton Senna falando isso. Então, cara, não tem como. Não tem como. A gente tem que ter essa autoconfiança, a gente tem que confiar no processo, a gente tem que confiar em você e nunca passar isso. Se você tem inseguranças, essa é a última coisa que você tem que expor. Essa é a última coisa que você tem que expor. Jogar o máximo de energia positiva para você e nunca expor suas certezas. E a história das palavras terem poder, né? Exato. E aí você vai numa entrevista coletiva com todo mundo vendo os microfones do mundo inteiro e você dá uma dessa. E a diferença, por exemplo, do que aconteceu, que a gente acabou de ouvir do Hélio Castro Neves, né? Estreando, vindo aqui no Brasil, vocês viram a injeção de alto astral que ele deu pra gente aqui. É mais ou menos esse o caminho, né? É isso, essa mentalidade de campeão. Mentalidade de campeão. Não é à toa que ele é tetracampeão da Indy. Né? Não é uma coisa que aconteceu, não. O cara pilota demais, o cara tem uma mentalidade absurda e não tem erro. O Lando Norris é um baita piloto. Mas se isso não é alinhado com o psicológico, imagina um Hélio Castro Neves
no lugar da mentalidade do Norris. Acabou. Era mais não sei quantos títulos da Fórmula 1 pro Brasil. Pois é. E a gente tá vendo aí, o Lando Norris, ele deu entrevista hoje, né? Inclusive a gente compartilhou no nosso grupo aqui do site inglês, o pessoal da revista Racer. Eu até indico a você acompanhar, ver o que ele falou lá. Ele dizendo que meio que assim, não tem muita saída, é isso aí. É um esporte onde a gente tem que entregar por milésimos de segundo, essa é a diferença. Mas mesmo explicando da forma mais racional possível, Zizi, ainda não me pareceu, como o Vitinho está nos falando aqui, uma imagem vencedora. Ele parece que ele não tem essa confiança nele. E ele se mostra muito enfraquecido, né? E tem dado muita força para o Piastri também, que você vê, o Piastri, toda oportunidade que ele tem de falar o contrário do Norris, ele tem falado. Nessa entrevista que a gente viu, ele fala um pouco, aí talvez entre um lado que o pessoal fala, como que ele está com o melhor carro agora, e não está performando. Então, aí ele dá uma explicação dizendo que não é que o melhor carro seja o mais fácil também. Então, ele está indo um pouco por esse lado, a questão de falta de performance, mas sempre se fragilizando, se mostrando fragilizado e chamando também a responsabilidade e o erro para ele. Eu acho que é impossível a McLaren não ter uma equipe por trás e eu acho que era o momento de tentar segurar um pouco ele, de falar essas coisas nas entrevistas. Eu acho que Miami pode ser uma boa oportunidade para ele, de repente, se reerguer. Foi a primeira vitória da Fórmula 1 no ano passado, ele foi lá. Foi lá que foi a virada de chave da McLaren também no campeonato. Ela não vai com tantas atualizações agora para Miami, diz que vão esperar para Imola, assim como a Ferrari. Mas eu acho que é uma boa chance. Mas fico também com o sentimento que se ele não se reerguer em Miami agora, também a temporada para ele fica muito difícil. Molina, a gente estava vendo essas imagens, enquanto a gente falava, aparecendo imagens do Lando Norris. Essas imagens são de distribuição oficial de captação de pré-temporada da Fórmula 1. Não foi ninguém que ficou fotografando ele baixo astral por conta de algum mau resultado. Eram imagens promocionais dele. Então, você vê que ele está no olho do furacão, né? Estava todo mundo esperando que ele realmente fosse o ano do Lando Norris e não está se provando assim. Ele tem cometido erros e é isso que você falou, é o principal, o que o Vitinho falou também. Cada erro que ele comete, ele se sabota, ele se arrebenta perante as câmeras e com o que ele fala. E, ao mesmo tempo, ele tem do lado dele o cara que está no terceiro ano, que ganhou Fórmula 3, Fórmula 2 e que ele realmente acredita que pode andar sobre as águas. E é o que todo piloto tem que se convencer, de que ele é capaz de superar a todos que estão na pista a qualquer momento. O carro é difícil de guiar? Legal, mas ele tem pontos positivos. Eu vou dominar esse carro e vou andar na frente. Não é o que o Norris está fazendo. Ele teria todas as condições de fazer isso. Mas me parece que ele tem uma crençazinha limitante que está impedindo ele de atingir todo o potencial. Eu não torço contra o Norris, eu gostaria que o quebra-pau dentro da McLaren tivesse voando faísca, que o Zac Brown tivesse morrendo do coração a cada vez que esses dois estivessem disputando posição. Não é o que está acontecendo e a preferência me parece que vai cada vez mais para o Piastri, que me parece ser o futuro da McLaren e com a declaração do Zac Brown dessa semana, que se algo mudasse na McLaren, o Carlos Sainz seria bem-vindo de volta. Nossa. Já começa a aparecer um cheirinho de mudança no futuro próximo. César Barros, a gente já teve a oportunidade de te fazer essa pergunta, mas eu pergunto de novo. E aí, o chefe de equipe tem que chegar lá com uma varinha, não de condão, mas de marmelo mesmo, que é para fazer o cara acordar? Como é que é? Cara, eu nesse ponto, particularmente, eu acho que, como a Zé falou, tem que ter uma pessoa do lado dele, porque um atleta de alto rendimento, o Vitinho até citou isso, se entregando, cara, não é só o problema psicológico dele. Você dá força para os seus adversários. Você vê que o cara está se entregando. Se ele não acredita nele mesmo, cara, agora é a hora de massacrar ele. É a hora de ir para cima e massacrar ele. Então é assim que o adversário olha, né? O adversário, ele vê todo... Se todo mundo fala bem, se todo mundo fala que está contente, não, que mesmo com a dificuldade, eu vou acelerar, vou buscar a vitória. Cara, esse cara tem que tomar cuidado quando a gente está na pista. Agora o cara, não, porque tá difícil aqui, tá difícil ali. Cara, esse cara é encostar do lado... É o cara mais fácil de você tirar da frente, entendeu? Porque é o cara que você fala, esse cara já está entregue. Forçar um pouquinho ele já vai se entregar. Então,
ou ele muda, ou ele, a equipe tem que ter alguém do lado agora para mudar a cabeça, porque essa postura, para mim, esquece. Para mim, o Norris está totalmente derrotado. No meu ver, tá? Está derrotado e só dá mais força para o Piastri. Porque a Piastri vai crescer cada vez mais e o Norris vai mais para baixo cada vez mais. Bom, eu vou sair do quadro aqui porque o Vitinho está indo embora agora, mas ele largou um pouquinho disso aqui pra gente. Tem um pouquinho de pastilha, né? Cara, isso é maravilhoso. Pois é, e você está representando quem? Muito bom. O Fraga, o Gaetano de Mauro, o Meinha, todos, né? Todos. Deixa eu ver, você Tem a consegue... equipe Valda também, né? É, né? Tem a equipe Valda também. Ainda tem duas, né? Não tem só a Aerofarma, tem a Valda também, né? Eu vou abrir aqui, cometer esse... Cara... E eu só estou fazendo isso aqui agora, porque inclusive eu sei que quando me passaram isso aqui, eu falo assim, o Vitinho gosta. Vai passando aí, vai passando para todo mundo, vai passando. A Zizi gosta. Vai passando, a Zizi Não, o Molina gosta. O Molina também, o Cezinha também. O Cezinha também. Já acabou a dele que tinha. Já pegou o seu. Então é o seguinte, você está liberado, que me falaram que você tem que treinar amanhã às 5 da manhã, é isso? É, amanhã, 5 horas da manhã de pé. E não tem feriado. Para atleta não tem feriado. É de segunda a sábado, tem dia que tem 3 treinos. É dia do trabalho amanhã, né? É dia do trabalho, então Não vamos trabalhar. Então vamos trabalhar, que amanhã é dia de treino forte. Vitinho, Obrigadão. super obrigado. Parabéns. Obrigado por você ter compartilhado com a gente todas essas histórias aqui, e eu já te falei, né? Você vai voltar mais, porque a gente precisa aprender um pouco dessa questão de botar a cabeça no caminho vencedor. Também, com ele. Você, nós e o Lando Norris. Espero voltar mesmo. Amei, pessoal. Então vamos acompanhando. Vamos acompanhando aí, porque o Vitinho vai voltar com a gente. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta aqui. Valeu!
a gente falou dessa questão psicológica do Lance Stroll, que talvez seja o lance mais quente, mais preocupante, inclusive, que o cara tem um carro vencedor e não está conseguindo realizar. Mas a gente até fez uma brincadeira, eu e o Márcio aqui, antes da gente de falar dessa pauta aqui. O que dizer da questão psicológica, do lado mental, do Lance Stroll? Nossa Senhora. Você viu? Não é para rir, gente. Porque é o seguinte, ele é o filho do dono da equipe. Ele, quando ele vai para as entrevistas coletivas, ele só falta dizer, não vou responder você. Ele não está afim de estar lá. A gente até estava falando com o Vitinho, né? Será que o cara não gosta do que faz e tal? Talvez ele goste, o Lance Stroll goste do que faz. Quem deve ficar muito bravo quando perde de qualquer diferença é o Fernando Alonso em relação a ele. Mas se tem um cara que não tinha que estar lá, desculpem, é o Lance Stroll. Como é que é o mindset? Vocês já viram as entrevistas coletivas dele, o que ele fala? Os próprios pilotos ficam dando risada, né, da postura dele, realmente sem vontade de estar lá. Mas eu acho que pela primeira vez, a gente fala assim, o Lance Stroll não vai sair, não vejo um fim dele, a não ser que ele queira sair, e o pai dele deixa ele sair, mas agora está diferente com essa história aí de mudanças de motor, de novos acionistas dentro da Aston Martin, né, a hora que o pai dele está querendo aí retomar esse aporte financeiro que ele fez, né, porque ele é um cara de negócios. Então, assim, pela primeira vez em algum tempo, a gente está vendo um fim mais próximo do Lance Stroll na categoria. Na minha visão, eu tenho visto dessa maneira. Tanto é que ele performou até um pouquinho melhor nesse início de temporada. Não sei se foi esse ultimate que ele teve, mas agora, depois de novo, também o carro tá muito ruim, tá visivelmente focado totalmente em 2026, né, com o Adrian Newey. Mas agora, de fato, a gente vê um fim do Lance Stroll mais próximo. Molina. Compara a postura do Lance Stroll com a postura do Elinho. Quer dizer, o Elinho vende o produto que ele quiser na categoria que ele bem entender. Enquanto ele decidir que ele quer continuar correndo, ele vai ter apoiadores, porque ele é um embaixador da marca. Eu não vejo o Lance Stroll como embaixador da marca de que ele é herdeiro. Quer dizer, é uma postura completamente não profissional, uma postura desleixada, tá? E isso reflete também no desempenho em pista, porque por mais que ele goste de sentar no Fórmula 1 e acelerar, ele não tem aquela postura de se dedicar totalmente, porque a paciência dele parece que é limítrofe, assim, ele perde a paciência por nada. E como a Zizi falou, num momento em que o pai dele pode deixar de ser o acionista principal ou ter uma pequena margem como majoritário, ou até ser o maior acionista, mas não ter 50%, a carreira dele pode estar ameaçada assim, se ele não mostrar desempenho dentro e principalmente fora da pista. É engraçado, o Márcio está até falando assim que a carreira dele como piloto pode estar encerrada, mas o bolsão está cheio, não precisa pensar em nada. Você já imaginou, você tem um piloto na equipe desse jeito, Cezinha? Então, eu sempre pensei, eu acho que o que ele tinha que fazer ele já fez pelo esporte. Eu acho que ele podia parar muito bem e assumir o comando do pai. Ele tem mais cara de empresário do que piloto já. Acabou. Chegou, cara, o sonho de todo piloto é chegar na Fórmula 1. Cara, ele chegou. Comprando, mas chegou, não interessa, chegou. Entendeu? Andou, fez vários anos lá, andou do lado de um campeão mundial que tem uma história brilhante, né? Que é o Alonso. Cara, chega, para. Vai cuidar da equipe. Tá bom, vai cuidar da equipe. Vai ganhar dinheiro, vai curtir a Fórmula 1, sabe, de outro lado. Que eu acho que ele é uma das poucas pessoas que pode ter falado, eu andei de Fórmula 1 e eu também tive a minha equipe. E existem algumas, são poucas, né, que tiveram o privilégio de ser piloto e depois ter a própria equipe e não ter a crise financeira que toda equipe passa, que é o maior problema de uma equipe do esporte a motor, seja de moto, seja de carro, é a grana, né, é o patrocínio. Se arrumar, muito bem. Se eu não arrumar, também eu tenho do bolso para colocar e continuo fazendo meu carro andar. Então, cara, eu acho que passou da hora já de ele fazer isso aí. E acho que é por isso que ele já não tem mais... Ele não tem motivação nenhuma. Ele gosta de andar de Fórmula 1, gosta de andar de carro. Eu acho que ele gosta, mas ele não quer dar explicação por que ele está lá. E o repórter, claro, é normal. A imprensa cobra, né, do piloto. Se não tem resultado, se você não tem, tá sem estímulo, cobra do piloto. E ele, cara, tá naquela, a equipe é minha, eu faço o que eu quero e eu respondo a hora que eu quero. Então, sai, né? Eu acho que sai do conceito personagem de uma Fórmula 1 e eu acho que passou da hora de trocar já.
Em compensação, e a gente pode até dizer que dentro do cenário da Fórmula 1, ainda mais para esse final de semana, não é nem a questão de preparação psicológica, mas do que está devendo e que pode provocar uma crise grande na equipe mais tradicional da Fórmula 1, que é a Ferrari. A gente está falando do Lewis Hamilton, que saiu da última prova meio perdidão, né? Não sei o que pode acontecer a partir do próximo final de semana em Miami. Zizi, você acha que é momento crucial? Porque, assim, a gente não está falando mais só de um piloto com problema. No caso do Lando Norris, é o piloto e a equipe está bem. Do outro lado, é o cara que já está bem na vida e podia muito bem estar saindo, que é o Stroll. No caso do Hamilton, o buraco é mais embaixo, é bem mais crítica a situação, porque é um piloto que tem 7 títulos, mas que está, pelo menos até agora, na descendente da carreira, sem entender o que está acontecendo com o carro. E isso pode abalar internamente o time da Ferrari, não? Assim, os italianos ainda mais emocionais, né? Na verdade, o Lewis, ele foi para a Ferrari com o intuito de não ser o fim da carreira, que era o que estava, né, acontecendo na Mercedes. Então, eu acho que para ele está sendo um baque enorme, né? Não performar como ele gostaria, apesar de ter tido uma vitória na sprint, corrida de novo sprint. A gente pode ter alguma surpresa aí, porque tem um treino livre só e quem chegar na frente ali em Miami pode, né, performar melhor e vencer. A gente só viu, todo mundo que venceu esse ano largou na frente, né? Então, é um fim de semana que podem ocorrer mudanças. Mas o Hamilton também, ele tentou ir para o lado do acerto do Leclerc, viu que não era esse caminho, está tentando o dele dentro da equipe. Ele parecia que ia tirar folga essas 2 semanas, falou que não, que iria para a fábrica, então foi para a fábrica agora entre a última etapa de Jeddah e essa. É um momento difícil, mas acho que também a gente tem que acreditar nele. São 7 títulos, né? É um cara que, pelo menos até agora, mostrou ter esse lado mental muito fortalecido e sempre muito preocupado com isso. Então, essa adaptação está sendo mais longa do que a gente esperava. A Ferrari, não sei se é uma força grande, não acredito que seja uma força grande para Miami, mas a briga interna dele ali está mais próximo do Leclerc, pelo menos da última corrida, que tempo de volta da corrida, ele foi mais de 1 segundo mais lento que o Leclerc. Ele estava ali numa faixa sempre de 3 décimos, 2 décimos, mais 1 segundo, né? Terminar a 30 segundos foi um gap muito grande. E o Fred Vasseur, quando deu entrevista, né, tanto na sexta quanto no sábado, no sábado quanto no domingo, deixou claro, ele teve de ser perguntado no domingo para falar a respeito do Hamilton. Ele não falou, depois do sábado, como tinha sido o treino e a classificação do Hamilton. Teve de ser, no domingo, quando foi perguntado, também passou, não falou a respeito do Hamilton. Então, eu acho que lá... E é uma situação que tem repercussão para dentro do resto da equipe, não, Molina? Exatamente. Muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas o passamento do Papa Francisco acabou dando uma folga para toda essa situação, porque a imprensa italiana toda virou para a cidade do Vaticano. Então, dá uma folga para a situação. Ele disse que iria trabalhar na fábrica durante 15 dias. A única coisa que tem para um piloto fazer na fábrica é estudar telemetria e ir para o simulador. Eu espero que ele realmente tenha baixado um pouco a guarda e tenha ido para o simulador. Não vai ser um fanático por simulador como o Verstappen de uma hora para outra. Mas horas neste aparelho podem ajudá-lo a se adaptar às características peculiares do carro da Ferrari em relação ao que ele estava acostumado. Então, eu realmente torço para que Miami seja uma virada de... política de trabalho, tá? Que ele se dedique mais à ferramenta que ele tem na mão. O simulador hoje é fundamental, uma vez que não existem mais treinos livres. Tem lá Fiorano, que fica jogada às moscas, porque é proibido você entrar com carro de Fórmula 1 atual para praticar. Você esperava tanta dificuldade do Hamilton na Ferrari, César? Não, sinceramente não. Eu até apostava que ele fosse atropelar o Leclerc. Eu imaginava isso. Pela experiência que ele tem, ele sempre é um cara que se adaptou às mudanças, né? Quando mudou sempre de carro, não é que ele perdeu tempo, sempre continuava competitivo. E para mim foi realmente uma decepção esse início de temporada dele na Ferrari. E espero que seja só o início, espero que ele dê a volta por cima, eu espero que ele busque uma solução, porque acho que um cara com títulos que ele tem, claro que é respeitadíssimo, né? Pela conquista que ele fez.
mas eu acho que a gente merece mais, né? Quem gosta dele, quem acompanhou ele, espera um pouco mais dele. Eu particularmente acho que ele vai mudar. Eu acho que ele vai ter uma hora vai ter uma mudança. Que hora eu não sei, mas eu acho que ele vai começar a entregar resultados melhores uma hora no campeonato. Passou da hora, eu acho que já acho que já chegou no limite e acho que é a hora de repensar e começar a andar na frente. Compensação, no começo da temporada, eu pelo menos achava que esse aí, ó, iria trazer muitas decepções para os contratantes. O Molina, desde o primeiro momento, falou assim, não, Celso, você está errado, esse cara é rápido. Que cara rápido. E ele já está se destacando entre os estreantes da temporada, Molina. O susto não foi ele estar acelerando, não. O susto foi ele estar calado, sem falar muita bobagem, porque era a característica dele na Fórmula 3, na Fórmula 2, e ele parece que tomou uma bronquinha ali, tá? O pessoal da casa Red Bull atuou na cabeça dele como a McLaren deveria ter atuado na cabeça do Norris. Por isso que ele está aí nessa lista. Exatamente. E o Helmut Marko já está salientando o que pode ser perigoso para o próprio Hadjar, que ele é a grande revelação da temporada. Helmut Marko, deixa o moleque aí, pelo amor de Deus, tá? Não vai trocar o Tsunoda já por ele, que ele ainda tem mais um tempo aí para maturar. Ele pode ser um excelente produto para quando o Verstappen sair, mas ainda não. O que você acha? Porque é isso mesmo, né? O que a McLaren não faz para o Lando Norris, parece que quem está em volta do Hadjar trabalhou muito bem, que é um cara diferente e está performando muito bem. Tá. Na minha opinião, assim, velocidade ele tinha, né, desde sempre, mas esse controle, mas ainda depois da primeira corrida lá com a estreia, com aquela confusão que teve lá, o acidente no início, e depois toda ali fora do carro, né, aquela encenação que ele fez, mas que virada de chave. E os grandes campeões têm, nesses momentos mais difíceis, essa virada de chave. Então, ele tem se mostrado um dos grandes. A gente tem o Kimi Antonelli, que está em posição de uma equipe melhor como estreante, mas, para mim, ele, no geral, com o carro que ele tem, ele está surpreendendo a todos e é o que está mostrando melhor, mais bem preparado no momento. César, quando a gente falava na época da Fórmula 2, inclusive, que ele estava disputando com o Bortoleto o título, e antes, a gente sempre falava qual vai ser a que o Hadjar vai aprontar, né? Em que momento ele vai abandonar a prova porque ele quebrou, com quem ele vai gritar no rádio e tal. E aí a gente vê esse controle que ele tem agora, emocional, e do carro, e performando, e sempre sendo um destaque dentro do time. E olha, tá apagando o Liam Lawson, hein? A mudança do Hadjar, do salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1 foi impressionante, né? Para mim, como vocês mesmos falaram, a Fórmula 2 do ano passado era como que ele vai terminar, né? Se é que vai terminar. O triste de toda essa história, cara, é ver... Putz, eu sempre falo, eu comento, né? O Bortoleto na equipe que tá, né? O que ele poderia fazer se ele estivesse nessa equipe. A minha opinião, né? Apesar que o Haddad, ele é um piloto rapidíssimo, provou na Fórmula 2 que era, mas não era constante, sempre fazia tinha os problemas que ele causava e que agora mudou. Mas isso, cara, tá mais do que provado que pessoas dentro da equipe que estão fazendo esse trabalho com ele e que tá fazendo esse piloto, sabe, estão plantando ali a sementinha que esse piloto vai crescer, ainda eu acho que vai fazer muita coisa em prova, vai ter resultados muito interessantes, não digo essa temporada, mas eu acho que é um piloto que chegou para ficar, minha opinião. Eu acho que ele ainda tem uma boa carreira ainda para seguir por esse comportamento que ele tá, não pelo comportamento que ele fez, mas o que ele está criando agora. Grandes mudanças. E nesse final de semana a gente tem Mundial de Superbike. O que você espera lá? Porque parece que as coisas de ofertas de contrato tem para todo mundo que está dando na frente. Para o Bulega, para o Toprak, a coisa está agitada lá, hein? Cara, isso aí que atormenta o piloto, né? Todo piloto que começa esse questionamento de renovação de contrato, é dinheiro em cima da mesa. E aí até hoje saiu uma nota, né? Que por que a Ducati nunca fez uma proposta para o Toprak, né? Que é aí a grande curiosidade. Porque uma vez ele falou que para competir com uma moto como a Ducati precisa ter bons pilotos. Então ele se entregou que, teoricamente, que realmente se eles montaram uma Ducati, acabou, né? Não vai ter... Então, eu acho que sim. Eu também acho. A gente, claro que é o achismo, né? Uhum. Mas o problema é que agora o que está mexendo na estrutura forte é que se a BMW perdeu o Toprak, segundo o nome, chama-se Bulega. E ela botou na mesa muito mais dinheiro do que a Ducati.
Então o Bulliga precisa analisar se ele quer dinheiro ou se ele quer, de repente, até uma oportunidade de chegar, por que não, chegar na MotoGP em 2027, quando vai ser as motos novas, se mantendo na Ducati, por uma equipe satélite na MotoGP. Então, cara, isso é a pior coisa para um piloto, é ter que ter essas coisas, essas turbulências fora da pista, e ele ainda tem que chegar lá e ganhar. Porque a BMW sabe que o maior adversário hoje do Toprak é o Bulliga. Então, é o segundo nome da categoria e é onde as outras equipes também já questionam por que não ter o Bulliga em cima da sua moto. E aí fica aquela história, né? Se tem dinheiro, se a Honda tá botando dinheiro para levar os pilotos, se a BMW sabe que precisa de um bom substituto, portanto, você está ouvindo a musiquinha, né? Pra gente ir embora, mas você não pode perder esse final de semana com as corridas que a gente vai transmitir aqui, eu e o César Barros, do Mundial de Superbike, você viu os horários, a agenda tá repleta, porque tem Fórmula E, tem Stock Car, tem Fórmula One Academy, tem... que mais tem? Fórmula 4 Brasil. Fórmula 4 Brasil. Turismo Nacional. Turismo Nacional. Tem um bocado de coisa para você assistir, tudo na tela do Band Esportes. Portanto, não se esqueça que, inclusive, o primeiro nome que eu falei aqui foi Fórmula E. Então, cara, prepare-se. Até para mim, sexta-feira, 2 da tarde. Tchau.